tendo tratado já da lei de cotas e partir então daquilo que eu disse para vocês, do que eu entendo hoje que é realmente a dificuldade para que as mulheres consigam ser eleitas, eu dividi então em 3 aspectos, né, 3 dimensões, que a primeira delas é histórico sociocultural, a segunda é financeira e a terceira então política, né, de representação mesmo. O primeiro obstáculo sociocultural. Historicamente, a política é um campo masculino, voltada para os homens, em que valores masculinos são os privilegiados. Sempre se entendeu que a política é um campo em que se deve trabalhar homens, e a imagem, o imaginário social tem como a imagem de líder um homem branco. Isso sim, também são vários estudos que já foram feitos, que quando se pensa em líder, a ideia é um homem branco. Então, já parte daí, socioculturalmente, difícil tirar esse estereótipo, né, esse estigma. Além disso, toda essa cultura, ela acaba por prejudicar o que a gente diz que é a etapa de desenvolvimento, né, a etapa de vontade de se candidatar. É aquela história que depois é usada contra as mulheres, do tipo, as mulheres não se interessam. Mas isso, na verdade, é que culturalmente se cria esse campo masculino em que características masculinas são privilegiadas e então se torna um ambiente hostil em que dificilmente as mulheres vão querer se atrever a ficar nesse ambiente mais hostil. Existe uma pesquisa do Data Senado que entrevistou mulheres e se verificou então que 85% das mulheres no Brasil realmente nunca pensou em se candidatar. E aí tem um documentário que eu recomendo fortemente que vocês assistam, se chama Misrepresentation, é um documentário americano que trata da questão da mulher, analisa até a época que a Hillary foi candidata, na outra vez, não nessa última eleição, na eleição anterior. E ele é muito interessante, ele faz uma análise bem interessante e tem uma pesquisa lá que eles citam que eles vão numa escola, numa turma de crianças de 7 anos e perguntam assim: quem aqui gostaria de ser presidente da República? Um número igual de meninos e meninas levanta a mão. Aí eles vão para uma sala de adolescentes, de 16 anos para cima, e fazem a mesma pergunta. Nesse espaço, nesse ambiente de adolescente, o número de meninos interessados em ser presidente da República permanece quase o mesmo. Já as meninas é muito menor, é ínfimo mesmo. E aí ela faz essa pergunta e eu também faço essa pergunta. O que nós estamos fazendo com as nossas meninas? Porque lá, quando elas são crianças, elas acreditam ainda que elas possam ser presidentes da República. E aí, em 10 anos, isso muda tudo. Muda tudo o quê? Esse aspecto. É aquilo que eu falei no início, né? Não se pode ser o que não se pode ver. Se a gente não enxerga aquele poder simbólico que eu digo, porque a presença das mulheres, ela não é, na política, ela não é só representativa, mas ela é simbólica, né? É a questão de tu ver que tem alguém lá, e se ela está lá, eu também posso estar. Essa situação sociocultural, ela é bastante complicada, porque ela envolve algo assim que leva muito mais tempo. E é por isso que, mais uma vez aqui, eu faço uma defesa da questão da reserva de vagas, de cadeiras para as mulheres no parlamento. Porque mudar uma questão sociocultural, ela é muito mais demorada. Existem estudos que dizem que nós estamos há 200 anos, né, da igualdade de gênero. Nos Estados Unidos, nesse documentário, inclusive, que eu recomendo a vocês assistirem, eles falam que na política serão 400 anos para atingir a igualdade entre homens e mulheres. Se lá eles vão demorar 400 anos e eles já têm 20% de mulheres em seus parlamentos, nós que temos 15, vamos levar mais do que 400 anos. Eu não sei, mas eu não quero esperar. Eu tenho 2 filhas hoje, são gêmeas, que hoje têm 1 ano, e eu sinceramente espero que elas que elas possam ver uma situação diferente, já que talvez eu não vá ver isso. Além desse aspecto
que eu disse, né, sociocultural, é importante lembrar que mundialmente se considera o comportamento masculino dentro da normalidade, né? Este é um comportamento normal, enquanto que uma mulher, ao se comportar dentro deste ambiente político, ela vai ser julgada com muito mais rigor. Isso é um aspecto social-cultural. Eu gosto de lembrar de uma das primeiras grandes figuras femininas da política, que é a Margaret Thatcher. Quando ela foi eleita primeira-ministra, então, do Reino Unido, né, perguntaram para ela se ela, então, traria mais mulheres para trabalhar junto com ela. E ela disse, o quê? Claro que não. Eu não quero aquelas tagarelas perto de mim. Por quê? Porque ela queria se afastar do imaginário feminino. Por quê? Porque o que é normal politicamente? É ser homem. Este é o político normal, é um homem. Então, para ela, era um elogio dizer que ela era uma mente masculina num corpo feminino. Isso, para ela, era algo que ela gostava de evidenciar, né? Que ela não era, ela era uma mulher, como ainda se fala assim, nossa, ela nem parece mulher, ela até parece homem. Quando ela, isso é um elogio, muitas vezes. Só que é tão interessante que a Margaret Thatcher, ela quis se afastar daquela imagem de mulher na política, só que ela não, para os eleitores, ela continuava sendo uma mulher, porque quando no momento da crítica, as mulheres são julgadas com muito mais rigor. E por mais que ela dissesse que ela era um homem num corpo de mulher, na hora das críticas ela seria julgada como uma mulher. Tanto que foi. Quando ela estava prestes a morrer, fizeram sites, cartazes, fazendo contagem regressiva para a morte dela. E quando ela morreu, existia assim que se falava assim, ding ding dong, the witch is gone, né? Ding ding dong, a bruxa se foi, the bitch is dead, né? Coisas que só se falam de mulheres mesmo, né? Finalmente, então, ela teria sido morta. Eu lembro bastante isso aqui, independentemente de qualquer questão partidária, mas a gente pode julgar até que eles são do mesmo partido, a Dilma e o Lula. Quando houve um aumento nos combustíveis, foram feitos adesivos extremamente agressivos da Dilma, em que ela era colocada onde se abastece, ela de pernas abertas. Aconteceu esse aumento de combustível no governo Temer, no governo Lula, agora no governo Bolsonaro, e eu não vi nenhum adesivo nesse sentido para eles. Então, isso assim só para mostrar, né? Só para mostrar um exemplo de como as mulheres são julgadas com muito mais rigor quando a questão é política, né? Se elas são loucas, o homem é forte. Ele é muito determinado. Esta mulher, ela é louca, né? Quando ela é muito forte, ela é determinada em algum aspecto. E tem uma questão assim também que já foi comprovada, né? Isso nos Estados Unidos é pesquisa comprovada. Mulheres solteiras e sem filhos já chegam a ganhar 90% do que os homens ganham. Enquanto que mulheres casadas ou com filhos ganham nos Estados Unidos lá cerca de 70%. Também já é pesquisa. As mulheres que estão mais bem-sucedidas dentro do campo da política, ou elas não são casadas, ou elas têm menos filhos do que a média da população geral. Porque o tempo que se dedica à política é muito importante. E uma mulher, quando ela engravida, ou mesmo da família, é esperado que os cuidados familiares sejam o tempo que ela vai dedicar a isso. E esse tempo que ela está dedicando à família, aos cuidados domésticos, ela não está no networking, que a gente fala, né? Porque são nesses espaços que são decididos quem vai ser o próximo candidato, em quem o partido vai investir. Eu já conversei com diversas candidatas, já fiz vários eventos para promover a questão da mulher na política, e elas me disseram, Débora, as reuniões dos partidos são em boates muitas vezes. Às 10 da noite, eu tenho 3 filhos. E aí, como é que eu faço? Entendeu? Uma das primeiras medidas que a Michelle Bachelet fez quando foi eleita presidente do Chile foi proibir que as reuniões fossem depois das 18 horas. E ela disse isso, ela fez firmemente porque ela falou assim, os homens vão ligar para alguma mulher para buscar os filhos ou para dizer que vão se atrasar. As mulheres muitas vezes não podem fazer isso.
Elas têm que ir buscar os seus filhos, elas têm que ir para casa porque se comprometeram, porque tem um horário de algum cuidador que elas têm que substituir. Então, foi uma das primeiras medidas que ela fez, além de ter se comprometido com a presença de mulheres nos ministérios. Ela assegurou a nomeação de uma parcela significativa de mulheres nos ministérios. E aí, mais uma vez, aquilo comprovando os estudos, né? Mais mulheres, uma visão mais feminina, mais próximo do feminino, né? Quem poderia pensar que uma medida simples do tipo nenhuma reunião oficial vai ser realizada após as 18 horas, pode pensar que isso favorece, na verdade, as mulheres. Como eu disse para vocês, eu conversei com essas candidatas e elas disseram o esforço, mulheres assim bem-sucedidas. Bom, a maioria não tem filhos e elas mesmas dizem, no meu ritmo de vida eu não posso ter filhos. As que têm, que eu conversei, uma delas, por exemplo, é a Manuela, que chegou a amamentar já dentro, né, do plenário ali da Assembleia Legislativa. Ela disse, eu tenho que levar, eu levo, eu já tive minha filha com febre e as pessoas ligando, tu tem que vir aqui votar, por quê? Porque as votações no Brasil não tem horário, as votações de projeto de lei, e às vezes é 10 da noite, dependendo de como vai a discussão. Isso tudo é um ambiente que não é propício para que mulheres estejam lá. E esse tipo de coisa tem que ser mudado. E se isso não é mudado naturalmente, se não é conquistado naturalmente, a gente tem que usar a lei. E aí, quem vai fazer essa lei? Porque quem são os legisladores hoje? Hoje, 85% dos nossos legisladores são homens. Será que esse tipo de preocupação, dentro mais de todas as outras que nós temos, porque eu sei que não são poucas as preocupações que um legislador brasileiro tem que ter, vai estar na pauta de prioridades? E é por isso, então, que, mais uma vez, a gente precisa falar e tratar da importância de termos mais mulheres. Pela pluralidade, por uma outra visão do que é prioridade e o que não é. Tem uma outra questão que é uma professora de Harvard que fala do tempo mesmo que as mulheres dedicam à política, o tempo que elas... e ela identificou um padrão, né? As mulheres, elas iniciam quando novas, aí elas ficam afastadas um tempo, geralmente porque engravidaram, casaram, e aí tentam retornar mais tarde. Esse tempo que elas não estiveram lá trabalhando, dificilmente será recuperado. Dificilmente será compensado. E daí também é, mais uma vez, difícil votar numa candidata, né? Porque aquilo que eu falei, não é porque é mulher, mas é difícil que um eleitor vote numa candidata que ele não acompanha, que ficou afastada, que ele não conhece mais tão bem. E aí ela tem uma frase que eu adoro, que ela fala assim: infelizmente, vivemos em um mundo em que as pessoas que produzem commodities são valorizadas, mas as pessoas que geram outras pessoas não são. E é realmente uma inversão de valores, porque enquanto a gente poderia estar valorizando esse trabalho dessa mulher que saiu, ou que ainda, ou porque engravidou e está temporariamente se dedicando a um outro ser, poderia ser valorizado numa outra visão de sociedade, se tivéssemos uma outra visão sociocultural. Mas dentro da nossa realidade hoje, esse é um dos grandes desafios, por isso que é o que eu dedico até mais tempo para tratar, que é o sociocultural. São muitos valores que precisam ser repensados. E aí realmente fica complicado imaginar que dentro desse imaginário, dentro dessa situação sociocultural, a gente possa facilmente eleger mais mulheres simplesmente porque aumentamos um pouquinho a cota de candidatas e a partir de agora, então, nós vamos votar em mais mulheres. Não, são questões bem mais profundas. O segundo aspecto bastante forte, e esse eu gosto também de mostrar uma tela, é o aspecto financeiro. Pesquisas demonstram que as mulheres conseguem muito menos financiamento para suas candidaturas do que os homens. E aí eu tenho um exemplo clássico de 2014, em que na época pessoas jurídicas ainda podiam doar, hoje em dia pessoas jurídicas não podem mais doar para as campanhas, né, nem de homens nem de mulheres, mas na época as pessoas jurídicas podiam doar. É um dado do site As Claras, que depois eu posso mandar também o link para vocês, em que 90% dos recursos que foram usados para campanhas foram
doados para quem? Homens. E apenas 10% foram doados para as mulheres. Qual foi o resultado daquela eleição em 2014? 90% de homens eleitos e 10% de mulheres eleitas. Então, vocês veem o aspecto forte que o financiamento de uma campanha tem. Porque é mais uma vez o que eu vou dizer para vocês. Não é que a gente não vote em mulher, mas a gente não vota em quem a gente não conhece, em quem a gente não vê. As campanhas, elas são baseadas em dinheiro. E se a gente não usa dinheiro para promover mais mulheres, nós não vamos ver mais mulheres eleitas. Preocupada com essa situação do financiamento, houve uma legislação, que é a Lei 13165 de 2015, que então mandou que os partidos políticos deveriam reservar no mínimo 5% do fundo partidário para promover campanhas femininas. Só que olha o que a lei falou nesse mesmo artigo 9º da Lei 13165. No mínimo 5% do fundo partidário e no máximo 15%. Eles estabeleceram um limite mínimo, mas também estabeleceram um teto. E vejam bem, ao passo de que eles estabelecem que no máximo os partidos vão poder usar 15% do fundo partidário com mulheres, isso significa que 85% do fundo seria usado para quem? Para eles, homens. Então, vocês vejam, até mesmo a legislação que vem destinada a auxiliar a maior candidaturas e maior eleição de mulheres, ela estabelece um teto. É óbvio que esse artigo foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República na época e foi julgado em 2018, ano passado só. E, felizmente, o artigo foi declarado inconstitucional. E foi feita, então, uma interpretação conforme, que a gente chama, que é que aquela parte do teto, né, teto máximo 15%, ela foi desconsiderada e então o STF fez uma interpretação de que o fundo deveria respeitar a proporcionalidade das candidaturas, isto é, sim, o partido tem que usar no mínimo 5%, mas se ele tem 30% de mulheres candidatas, ele vai ter que usar 30% do seu fundo. O que vocês vão ver, inclusive na imprensa, hoje ou ontem eu li? Os partidos estão pedindo uma anistia em relação a esse artigo porque, ao que tudo indica, não gastaram esse dinheiro percentualmente conforme as candidaturas. Isso nós vamos ver ao decorrer desse ano, que serão julgadas as contas dos partidos, mas já se vê um forte movimento dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, para que os partidos políticos sejam anistiados em relação ao não cumprimento desse artigo, desse dispositivo que foi alterado via entendimento jurisprudencial que a gente diz, né? Porque foi uma decisão judicial, porque o artigo em si aplicava um limite de gastos, era no máximo 5%. Com a nova interpretação do STF, os partidos ficaram obrigados a gastar na medida da proporcionalidade das mulheres candidatas. Muitos não gastaram. Não sei se vocês lembram do fenômeno das vices também que foram falados. Isso também foi pensado, muito foi pensado para poder tentar mudar esse gasto. Porque acontece? Quando tu coloca uma vice-mulher, que eu não sei se vocês lembram, mas foi uma das eleições em que mais tivemos mulheres como vice, quando tu gasta esse dinheiro para eleger a chapa, eles podem dizer que estavam gastando para eleger uma mulher. Eu entendo que esse dispositivo trata da eleição proporcional e não da majoritária. Então, em tese, ele não poderia ser alegado, esses gastos que foram utilizados para a eleição majoritária, não poderiam dizer, não, mas olha, tudo que nós gastamos foi investido em mulher. Mas eu não sei qual será a interpretação do TSE e dos TRS, se eles vão aceitar esse fenômeno das vices, que também foi utilizado pelos partidos, para fugir, uma manobra, né, para fugir desse artigo aí, então, em tese, serem punidos. Como último desafio, eu chamo o desafio da representação ou desafio político. O fato é que as estruturas dos partidos políticos também são formuladas numa situação bem complexa que dificulta o acesso de mulheres. Existe o que a gente chama de autonomia dos partidos e eles podem organizar
como eles quiserem, por exemplo, a propaganda na TV. Eles podem apresentar, então, no TRE ou no TSE, a sua coligação com 30% de mulheres, seguindo à risca o que a lei determina, e simplesmente não mostrar nenhuma mulher nas suas propagandas da TV, por exemplo. Hoje em dia, muito mais importante do que a TV até está sendo a internet, mas simplesmente eles colocarem, não, nós vamos investir nesses aqui. Coincidentemente ou não, esses aqui que eles estão investindo são os homens, são os de sempre. Então, esse tipo de situação, até pela própria previsão de autonomia partidária, a Justiça Eleitoral não tem como intervir. Isso é muito mais um trabalho da sociedade, da população hoje, ou uma criação de uma lei, que eu também defendo, que é uma criação de lei que preveja cotas dentro dos partidos, dentro das diretorias partidárias. Hoje, os partidos de esquerda são os que mais têm parecido isso que a gente defende, que é comum no Peru. É uma legislação que assegura, então, que as diretorias dos partidos também tenham cotas, para que, então, quando se decide dentro do partido em quem vai se investir, porque o dinheiro ele tem um limite, né? Então, realmente não se pode investir em todos que estão candidatos, né? O partido faz uma escolha e eu acho isso legítimo e válido. Agora, quando somos sempre os mesmos e essas escolhas também não cumprem essa cota, aí a gente tem um problema. E aí é de se pensar se não deveria existir uma legislação que previsse esse fenômeno. Outra situação que também é sempre bom lembrar é que não existe vácuo de poder, não existe vazio de poder. E por que eu digo isso? Que para mais mulheres entrarem na política, homens que estão hoje terão que sair. Então, é bem difícil acreditar que na conformação hoje que nós estamos, dentro dessa conformação de 85% de homens legisladores, vai se pensar em legislações realmente efetivas, realmente eficazes para mudar esse quadro. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. É o mesmo que eu estava falando um pouquinho antes da questão da anistia aos partidos. Quem tá conformando isso tudo é quem está no poder hoje. Hoje, quando a gente fala em poder, hoje no Brasil e no mundo é 80% de homens legisladores e no Brasil 85% de homens legisladores. É difícil a gente imaginar. E eu sempre gosto de lembrar isso aqui. Eu não estou dizendo que homens são essencialmente maus, não é nada disso. O fato é que são privilegiados e o privilégio cega. É muito difícil a gente pensar no lugar do outro quando a gente tem aquele privilégio. Eu estou aqui falando como uma mulher branca, eu também não posso falar aqui da situação das mulheres negras. E isso não é porque eu sou má ou boa, é porque é muito mais difícil para mim. Eu tenho que estar sempre atenta a essa situação e pensar na situação de outra pessoa. Agora, e isso acaba acontecendo também. Dentro dos legisladores, podem ter muitos lá bem interessados, mas é muito difícil, eu custo bastante acreditar que eles consigam se articular e lutar para uma lei que possivelmente pode tirá-los do poder na próxima eleição. Então, isso é o que eu chamo de desafio da representação hoje. É o desafio que nós temos hoje. Se hoje nós não estamos lá para poder articular para isso, é difícil que a gente mude. Mesmo assim, eu continuo lutando. Eu acredito na bancada feminina, acredito no que tem se buscado, mas é preciso a gente ter consciência disso, né? Que a gente não vai ter o maior esforço dentro desta conformação que nós temos hoje no Poder Legislativo. Para finalizar, eu queria dizer que sim, existem diversos projetos de leis hoje tramitando na Câmara e no Congresso para mudar as cotas, né? Inclusive pensando em cotas de reserva de cadeiras, só que na minha opinião elas são bastante tímidas, porque elas começam com 10% é o que nós já temos. Eu acredito que toda a legislação de cotas, ela é sim temporária. Ela deveria existir até se entender que o país já tomou uma certa evolução democrática, né, e já entendeu qual é o objetivo
da democracia, que a democracia ela tem que ser plural, quanto mais visões, melhor. Um espaço de tomada de decisão, um espaço em que se deve pensar os rumos de um país, os rumos do mundo, quanto mais plural, melhor ele será, porque são mais visões e democracia é isso, né? É afirmar, sim, os direitos da maioria, mas sempre pensando nos direitos das minorias. Então, e aqui, quando eu falo minoria, é minoria política, porque hoje as mulheres são a maioria, elas são 53% das eleitoras, mas é aquilo. Por que a gente diz minoria política? Porque dentro do espaço político elas estão muito menos representadas e pelo todo histórico, social, cultural, que eu já tratei para vocês, que faz pensar que o que é público é o masculino e o feminino realmente é o privado. É uma recomendação também, isso é importante, é uma recomendação da ONU ao uso de cotas, né? Todos os tipos de cotas. O que a ONU ela diz? Ela diz que as cotas elas têm que ser aquelas que mais estejam mais adequadas à legislação, ao sistema eleitoral. E o sistema eleitoral muda muito em cada país. Então, hoje parece que já quase metade dos países no mundo usam algum tipo de cota. E os países que utilizam cotas já conseguem eleger pelo menos 20% de mulheres, 25% de mulheres em seus parlamentos, enquanto que os países sem cotas estão no patamar de 19%. Vocês podem ver que a gente está abaixo dos dois números, né? Nós temos cotas e não conseguimos atingir por tudo aquilo que eu já disse. Eu acho que cota de candidatura na conformação política do Brasil, ela não resolve. Não estou dizendo que eu tiraria, porque há pouco tempo tem um projeto de lei para retirar, inclusive, as cotas de candidatura. Não é isso que eu estou alegando. É hoje o que temos, só que elas deveriam ser usadas na maneira correta, não como elas são utilizadas, né, na questão da candidatura laranja. Agora, para a gente ter uma mudança mesmo no Brasil, eu defendo as cotas de representação, que a gente chama, que são as cotas de reserva de cadeiras, né? Reservar um mínimo de cadeiras. 30% eu já aceito. Tem professoras que me dizem que várias vezes é no mínimo 50%. Mas eu entendo que cotas mesmo, se fosse 30%, a gente já estaria numa outra situação muito melhor. Mas já digo para vocês que quem defenda 50%, a ONU Mulheres fala em 50-50%. Esse é o trabalho delas, mas nem mesmo lá dentro da ONU se conseguiu pensar numa cota de 50%, porque aí realmente a gente está falando em esvaziar mesmo o poder, tirar realmente quem hoje está, e daí eu acho que é bem mais difícil conseguir, mas para começo eu trataria em 30%. Para vocês terem uma ideia, não existe nenhuma lei, nenhum projeto de lei avançando nesse sentido, num patamar de 30% de reservas. O que tem mais avançado, uma PEC, ela começa numa legislação em 10%, na outra vai para 15% e na outra 18%. Nem chega a 20% de reserva de cadeiras e acho bem difícil que passe. Para finalizar, então, a democracia ela exige a participação de todos e todos incluem, é claro, nós mulheres. Eu espero realmente ter trazido um pouco, é bastante coisa, teria muito mais assuntos para tratar, mas pelo tempo eu espero mesmo que eu tenha conseguido trazer uma ideia e se ao menos uma pessoa sair um pouco transformada e tocada por essa aula, eu já me dou por satisfeita, porque hoje eu realmente, apesar de eu esperar que a legislação venha e o ordenamento jurídico venha para auxiliar, especialmente em relação a essa questão das cotas, né, de mudança de cotas, a verdadeira mudança mesmo, ela tem que partir da sociedade e pensar. Eu tenho, e sempre faço nas palestras, eu só voto em mulheres, já que há esse mito, né, de que eu realmente faço um voto político, é o meu trabalho, e eu procuro sempre que dá. No governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nessa última eleição, nós não tínhamos mulheres candidatas, então aí a gente tem que procurar aquele programa político que esteja mais adequado àquilo que a gente acredita. Mas o fato é que eu espero, então, com isso ter esclarecido esse ponto da presença das mulheres na política. Eu fico à disposição, eu vou deixar o meu e-mail, eu estou à disposição mesmo para indicar artigos, livros, filmes, tem bastante coisa bem interessante. E para terminar então,
Eu vou terminar com a frase da Mary Wollstonecraft. Ela escreveu em 1792 essa frase. Ela escreveu um livro, inclusive, que se chama Reivindicações dos Direitos das Mulheres. Tem, inclusive, uma parte sobre a questão política, que a gente pode ler hoje, e seria atualíssimo, porque ela fala da necessidade de termos mulheres na política, e a gente ainda precisava ler aquela parte, todo o livro dela, mas esse trecho em especial. Mas o que ela diz que se aplica muito bem a esse tema é que ela diz que é por justiça e não caridade que nosso mundo anseia. Muito obrigada, fico à disposição e até a próxima.